Jonas capítulo 2, versículo de número 1. Só os que encontraram digam amém. Amém. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha oração, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua presença, te rendemos graça nesta noite, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor preparou sobre as nossas vidas nessa noite. Fala com a tua igreja, usa os meus lábios, e assim te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar? Os versículos que nós acabamos de ler está se referindo a um dos acontecimentos da história bíblica que compõe ao coração de todos quando escutam falar acerca de Jonas, a experiência de um homem que tentou fugir do Senhor e do seu chamado. Os versículos que nós lemos no capítulo 2, ele dá-se início a destacar com muita clareza o poder da oração no ventre do peixe. Na história das páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos homens usados por Deus, levantando ao Senhor o seu clamor em tempos de dificuldade, em tempos de aflições, de angústias, em tempos de crise e escassez. Uns clamaram em cavernas, outros clamaram no deserto, outros clamaram em aldeias, em cidades, mas o único homem na Bíblia que nós encontramos a fazer uma oração dentro do ventre de um peixe foi Jonas. E é interessante que o texto declara que eram dias de grande angústia na vida de Jonas, mas o Senhor ouviu o clamor de Jonas, mesmo dentro do ventre do peixe. E quando nós olhamos no capítulo de número 1, do versículo 1 em diante, nós encontramos
algumas razões ou motivos pelos quais fez com que Jonas tentasse fugir do Senhor e do seu chamado. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo a ele que ele deveria se levantar e ir para a cidade de Nínive pregar contra ela. Jonas tinha que levar uma mensagem a um povo que 100% estavam distantes de Deus e jamais na ótica humana aceitaria um convite, uma proposta para servir ao Senhor. E é uma questão que muitos frisam quando nós falamos a respeito de Jonas. Eu já vi muitos pregoadores da palavra até destacar e chamar Jonas de covarde, de medroso. E quem nunca dentre nós já destacou Jonas como o fujão, aquele que optou por fugir ao invés de atender o chamado e a missão que o Senhor a ele designou. Quando nós olhamos para a trajetória de Jonas, nós chegamos em uma das conclusões de que nós, seres humanos, na maioria das vezes nós escolhemos para si o caminho mais fácil, os desafios menores. Quem de nós temos o desejo, o anseio, o ânimo, a disposição para realmente ter a disposição de enfrentar os desafios maiores e mais difíceis que sejam? A Bíblia diz que em vez de Jonas atender a ordenança do Senhor de ir para Nínive pregar a palavra, ele anda cerca de 50 quilômetros arrastando a mala e chega numa cidade portuária conhecida como Jope. Ali ele paga a sua passagem em uma embarcação que estava indo em direção a Tarsis. Ele investe em sua fuga, ele paga a passagem, ele entra para a embarcação, e assim que ele entra na embarcação, a Bíblia diz que ele desce para o porão. E a gente para analisar a razão, o motivo pelos quais Jonas preferiu fugir, preferiu sair da direção que o Senhor deu a ele, decidiu não ouvir a voz de Deus e percorrer o seu próprio caminho. Eu volto a dizer que quem dentre nós nunca frisou Jonas como medroso ou covarde? Quando nós estudamos as páginas da Bíblia Sagrada acerca dos ninivitas, os homens que compõem a cidade de Nínive, há quem diga que eles tinham prazer de matar. Historiadores declaram e chegam a frisar que quando estes homens que residiam em Nínive invadiam os povoados, as aldeias, as cidades vizinhas, principalmente aqueles que serviam ao Senhor, eles tinham prazer de matar os homens, decapitarem suas cabeças e fazerem espécies de pirâmides, empilhando cabeça por sobre cabeça. As mulheres que tinham crianças de colo, bebês de colo, eles pegavam as crianças na frente de suas mães, lançava elas para cima e aparava na ponta da lança. Eles pegavam as mulheres, arrancavam os seus cabelos, o couro cabeludo com elas ainda em vida, e depois arrancavam seus olhos e cortavam suas orelhas. Quando alguém falava acerca de Nínive, todos, ao ouvir a frisar acerca daqueles que compõem a Nínive, tinham medo de adentrar aquela cidade. E observamos agora a vida de Jonas,
quando Amitai, pai de Jonas, dava orientações para ele acerca de onde ele deveria ou não deveria ir, os historiadores destacam que Jonas cresceu escutando sempre as mesmas palavras de seu pai: entre em qualquer povoado, em qualquer aldeia, em qualquer cidade, menos em Nínive. Perigo constante, desafio à frente, adversário declarado. E quando pensa que não, a palavra do Senhor vem a ele dizendo: você vai entrar na cidade de Nínive, e tem mais, você vai pregar contra ela. As palavras que o Senhor tinha para falar com Nínive era dura, e era de seguinte conceito: ou eles se arrependessem de seus pecados, ou eles deixassem a prática pecaminosa e sagaz que eles cometiam, ou o Senhor iria destruir toda a cidade, e exclusivamente eles. Então o Senhor olha para Jonas e vê em Jonas a capacidade de pregar duramente, de levar a palavra de Deus ao povo de Nínive. Mas Jonas não conseguiu enxergar em si mesmo que o Senhor o capacitaria para tal desafio. E a gente entende com isso que Deus não erra em suas escolhas. Às vezes nós indagamos a nós mesmos: por que outro? E o Senhor vai escolher eu. O Senhor, tanta gente para chamar, e o Senhor chamou eu. Não tenho capacidade, não tenho estrutura, não tenho estudos, não tenho diplomas, não tenho alto nível. Eu estou longe de ter esta capacidade. É por isso que nessa noite o Senhor fala com base na palavra: nunca desacredite da escolha de Deus, porque Ele não escolhe capacitado, Ele escolhe os que não são, para confundir os que são. Ele pega os que não têm, Ele faz prover na vida dos tais. Ele escolhe segundo a sua lógica, e Ele capacita, Ele garante, quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Então não olhe para si mesmo e se desqualifique por si próprio, porque tem gente que se desqualifica a si próprio: não, eu não sou capaz, não, eu não dou conta. É por isso que Paulo, em suas últimas palavras, já se aproximando de sua partida em vida terrena, ele disse assim, a carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: na força do meu braço não, mas com ele sim. O sábio Salomão disse claramente em suas palavras: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Ou seja, se Deus estiver conosco, se Deus nos der a palavra, se Deus nos chamar, se Deus nos escolher, pode ter certeza que ainda que o inferno inteiro se levante para tentar intervir, maior é o general de guerra que se colocará de prontidão para nos dar a vitória. Ele garante, Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Mas Jonas desacredita e fica com medo. O medo é um dos inimigos da vida do crente. Já ouviu dizer aquele ditado popular: é melhor morrer tentando do que sem reagir. Como é que você vai saber se vai dar certo se você nem tentou? Como é que você sabe que a coisa não vai acelerar se você ainda não colocou o pé no acelerador? Tem momentos da nossa vida que nós não podemos ficar simplesmente olhando as coisas acontecer. O inimigo se levantou contra mim. O diabo está furioso lá em casa. Os demônios, eu vejo eles, os vultos passando na janela de madrugada. E o que você tem feito? Tem gente que olha e ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Nós temos que orar, sabemos que temos que orar, mas às vezes nós não oramos. Sabemos que temos que jejuar, mas não jejuamos. E tem um dos acontecimentos que mais tem pegado os crentes da atualidade,
é acerca da ansiedade. Tem crente que não come nada quando está ansioso, mas tem crente que sai comendo tudo. Se tiver na prova, o crente come o que tem e come o que não tem. De tanta ansiedade, faz um jejum, coloca o inimigo para correr, enfrenta este desafio de cabeça erguida, porque Deus garante, porque Deus conhece a tua estrutura. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te chamou e foi Ele quem te escolheu para a glória do seu nome. Mas Jonas se amedronta diante do desafio e ele pega outro percurso. Ele ouve a voz do Senhor, mas não obedece a sua ordenança. A Bíblia diz que quando ele desce para o porão, enquanto ele se deita no porão e dorme, aqueles que estavam na embarcação começam a enfrentar uma grande tempestade. Enquanto o dono da embarcação e os que com ele estavam enfrentava a ventania e as ondas fortes, o bonitão no porão, deitado no travesseiro, dormindo tranquilamente. Parecia que não estava acontecendo nada. E aí que está o perigo. Crente, quando começa a fugir de Deus, a tempestade loguinho vem em seguida. E tem um detalhe: geralmente quem está fugindo não percebe que está sendo procurado pelo Senhor. Porque no faroeste é assim, né? Quando o camarada é fugitivo, cartaz para todo lado, procura-se, e ainda se paga uma recompensa. Agora o crente não. O crente está fugindo e está, parece que não está acontecendo nada. Enquanto a tempestade estiver em nossa volta, irmãos, é uma coisa. Agora, quando o grande peixe chegar, a situação vai ser completamente diferente. Aí a Bíblia diz que enquanto a tempestade soprava, eles olham naquele estado, aquela situação do que estava acontecendo em sua volta, e eles percebem que era fora da normalidade. E no versículo 7 diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí no versículo de número 8 diz assim: então disseram-lhe: declara-nos agora. Eu imagino eles acordando Jonas e dizendo: declara-nos agora, por qual razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Aí ele responde: eu sou hebreu, temo ao Senhor. E se eu estava lá, eu diria: teme nada, porque se temesse não tinha tentado fugir desobedecendo. Aleluia. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Irmão, quando ele falou que o Deus dele foi que fez o mar, na hora ele se entregou. Eles perceberam, então essa agitação sobre o mar é por sua causa. Então os homens se encheram de furor, se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que tu fizeste isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então quem foi que declarou que estava fugindo? Foi Jonas. Eles disseram, foi ele mesmo quem declarou: eu estou fugindo. Em outras palavras, tentando fugir. Versículo 11: e disseram-lhe: que te faremos nós
para que o mar se acalme, porque o mar se eleva, engrossava cada vez mais, e ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aqui tem um detalhe: é melhor voltar para a direção do que esperar o resultado conclusivo acontecer. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque existem situações na nossa vida que a gente é que declara fuga. E não é por causa de pecado, não é porque está desconcertado. E por que é, bispo? É porque está com medo, é porque está na incerteza, é porque desqualifica a si mesmo. Eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não vou. Irmão, se a gente parar para fazer uma reflexão, cada um de nós aqui, no que nós já enfrentamos no passado e tivemos vitória sobre os tais desafios, na ótica humana jamais nós teríamos vencido. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a nossa vida nessa noite: não vai ser diferente desta vez. A tempestade vai cessar, o leão vai jejuar, o gigante vai cair por terra, e você vai cantar o hino da vitória. Mas pelo amor de Deus, não fuja do teu chamado, diz o Senhor dos Exércitos. Nem tente fugir, nem tente escapar. E quando eles lançam Jonas na água, a tempestade cessa, mas o grande peixe vem e engole Jonas vivo. E a Bíblia diz que o grande peixe desce com ele para as mais profundezas das águas. Agora Jonas percebe que ele não tem mais o controle da situação. Imagina, irmão, a Bíblia não diz que se era uma baleia, só diz um grande peixe. Tem peixe no mar aí que engole um homem vivo tranquilo. O tal do Nero é um deles. Tem outros. Agora imagina o camarada dentro de um peixe imenso daquele. Primeiro que não tem botão para o cabo apertar para sair. E outro detalhe, ele estava na entranha do peixe, lá no estômago do peixe. Não tinha como escapar. Jonas agora não vê mais saída. Uma coisa é sair de onde ele estava e descer para Jope, em direção a Tarsis, com suas próprias pernas. Uma coisa é ele pagar a passagem para investir na própria fuga. Agora ele está diante de uma situação em que ele não tem o controle da situação de forma alguma. Em outras palavras, não tem saída. E tem momentos na nossa vida que a gente se sente desse jeito. Não tem saída. E Deus permite para nos mostrar que quem está no controle é Ele. Porque enquanto a gente encontra uma ponta de escape, enquanto a gente ainda vê um atalho, enquanto a gente ainda dá para espremer de um lado pelo outro, enquanto a gente ainda pode pedir ajuda para terceiros, é uma coisa. Mas quando chega num determinado momento, situação que não tem mais saída, a gente entende que é só nós e Deus e nós. E outro detalhe, o peixe desceu com ele lá para as profundezas. Não tinha como ninguém ajudar a Jonas. Ninguém. Nem se passasse uma embarcação e lançasse as maiores redes de pesca, não alcançaria o grande peixe. Ele desceu lá para as profundezas dos mares. Não tinha como escapar. E eu quero lhe dizer na simplicidade nessa noite, para você que está no templo, para você que está sendo alcançado por esta palavra, quem sabe você está passando por uma fase da sua vida semelhante à de Jonas. Situação sem saída, portas fechadas, ninguém pode te ajudar, ninguém pode reverter esta situação, ninguém pode mudar o cenário da tua história. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida mais uma vez.
É nesta situação que Deus entra em ação para mostrar: Ele está com o controle na mão, Ele faz, Ele governa, Ele declara, Ele manda, Ele reveste, Ele entra com providência, porque Ele é Deus. Mas o inimigo não vai vencer esta batalha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Confia no Senhor. Confia. Quando ele percebe que não tem como sair, não tem como escapar. Eu fico imaginando se Jonas, que o texto não diz, né? Se Jonas era um daqueles camaradas que não gosta de orar. Negócio de orar, não precisa orar. Quero só vitória, mas não precisa orar. Irmão, se a gente não ora, não tem vitória. Não tem vitória. Igreja que não ora, incha. Não confunda inchaço com crescimento. Não confunda. Não confunda. Não confunda quantidade com qualidade. Não confunda. Tem que orar. Tem que clamar. Tem que buscar. Aí dentro do ventre do peixe, Jonas decide fazer uma oração. Quem sabe, irmão Antônio, ele pensou consigo mesmo: já que daqui das profundezas do abismo, ele chega a destacar das profundezas do inferno, clamei. Quem sabe ele pensa consigo mesmo: eu vou fazer a minha última oração. E ainda bem que ele não destacou como nos dias, se fosse nos dias de hoje, alguém poderia até dizer: Senhor, me perdoa, Pai, meus pecados, já confesso todos, viu, papai, morri. Não ia nem esperar a morte chegar, já ia declarar e profetizar: morri. Não, mas ele ora ao Senhor. Capítulo 2, foi o texto básico que nós lemos. A escrita diz claramente, eu já estou terminando: e orou Jonas ao Senhor seu Deus. Deixou bem claro para alguém não destacar que Jonas clamou aos deuses pagãos. Não foi aos deuses pagãos. Numa hora dessa, o tal Deus Dagon não podia socorrer a Jonas. Iara das águas e Iemanjá, muito menos. O tal do nego d'água que o povo vê no Rio São Francisco, nego d'água ia passar mal nadando, de todo jeito tentando socorrer, não ia dar conta. Ia não, irmão, ia não. O Chico da água, o caboclo da água, conseguia também tirar Jonas de lá, não. Jonas clamou ao seu Deus, das entranhas do peixe. Versículo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Irmão, uma coisa é você clamar com Wi-Fi. Como é que clama com Wi-Fi? Lá na live do profeta, do pregador, do orador. Senta lá, faça uma oração por mim aí. Faça uma oração. Se o Wi-Fi cair, corta a frequência. Jonas não tinha Wi-Fi lá embaixo, não. Não tinha conexão humana. Era só ele e Deus. Mas ele clamou. E a Bíblia diz assim: e ele me respondeu. Como é que a frequência funciona, irmãos? Como é que ele foi atendido lá das profundezas do ventre? Olha o que ele diz: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aí a gente está aqui, ó, mesmo enfrentando as lutas, as provas, as dificuldades, os levantes, as perseguições, as calúnias, a gente clama e pensa que Deus não está ouvindo. Ah, mas não está acontecendo nada. É você que pensa. Tanto de livramento que Deus dá, os que a gente vê e os que a gente não vê. Parece que não está acontecendo nada. Ah, mas porque a luta está grande demais. Ei, poderia estar muito pior. Poderia estar muito pior. Mas Deus sempre tem sua forma de trabalhar. Deus é Deus, irmãos. Quando eu fui visitar o Pablo aqui no hospital de Santa Maria, com o braço quebrado,
Acho que ele tinha uns 6 dias que estava lá. 8 dias que estava lá. 9 dias. Até brinquei com ele. E ele, eu quero ir embora, eu quero mexer no som. Cunhado para mexer no som. Falei, meu filho, fique tranquilo, homem. Ligeirinho você vai. Jeová já me trouxe aqui já para decretar, ó, para você fazer a cirurgia e ó, ir para casa. Aí fui conversar com um e com o outro, um camarada com os ferros na perna que caiu de moto, até um crente. Conversei com ele, ele disse, tem 3 meses que eu estou aqui nessa cama. Irmão, sabe o que é 3 meses na cama do hospital? Uns ferros na perna e uma mangueira drenando, puxando o sangue ainda, esperando uma vaga no agarrão para fazer enxerto. Falei, Pablito, ô meu filho, agradeça a Deus. Está ruim, mas poderia ser. Deus sabe controlar o grau da nossa história. Deus conhece a nossa estrutura. Esse crente que está perto de você e tem coisa que ele já suportou, ela já suportou, que eu e você não suportava de jeito nenhum. Mas ao contrário, na mesma proporção. Tem coisa que a gente já passou, que esse irmão, essa irmã aí jamais passava. Irmão, Deus coloca no limite. Aí tu diz, eu não aguento. O Senhor está dizendo, aguente muito ainda, viu? Senhor, se isso aqui não mudar, Pai, eu morro hoje. Não, ainda aguenta ainda 1 ano ainda nessa prova ainda. Deus sabe, Deus sabe. Ele está nos observando para ver o que está no nosso coração. Mas eu te dou um conselho pastoral na conclusão desta palavra. Está doendo, está difícil, está desfavorável, então clame ao Senhor, ore ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor, porque Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, e Ele vai te responder como Ele respondeu a Jonas no tempo certo. Como é que foi a resposta? Para terminar, como é que Deus respondeu? Deus deu uma ordem ao grande peixe, que conduzisse Jonas e colocasse ele em terra firme, e assim se fez. E quando Jonas pisou em terra firme, a primeira coisa que Jonas fez foi entrar na cidade de Nínive e pregar a palavra. Era de 3 a 4 dias para percorrer, ele percorreu em apenas 1 dia. Conclusão, o chefe de Nínive declara jejum total para todos, e dizendo, agora é a hora da gente se arrepender. Todos se vestem de pano de saco, até os animais tiveram que ser vestidos de pano de saco. O que significava? Reverência, arrependimento na presença de Deus. Fica de pé. E Deus perdoou a Nínive. Aqui eu paro, não vou prosseguir, porque quando Deus perdoa, Jonas fica chateado com o Senhor. Vai entender o ser humano? Acho que ele pensou assim, a caminhada braba dessa, arrependa-te correndo risco de morte, mas no final das contas, se eu perdoar, ele queria que o Senhor matasse, era? Porque a Bíblia diz que não há um coração quebrantado, sincero e arrependido que o Senhor não perdoa, irmãos. Deus perdoou. Então eu finalizo dizendo para vocês, não importa a situação, o grau da enfermidade, o tamanho da dor, o tamanho do gigante, o tamanho do problema, obedeça a voz de Deus, clame ao Senhor e mantenha uma vida de oração. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Nós tomamos posse do que o Senhor designou sobre as nossas vidas. Mas vale ouvir a tua voz e obedecer. Mas vale orar, clamar e buscar ao Senhor, porque teremos resposta. Assim como a tua palavra nos diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós confiamos no teu poder, no teu propósito e na tua palavra. Assim te rendemos graça no nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração
Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.